Recuperar a biodiversidade dos oceanos é uma iniciativa fundamental para garantir alimentos a centenas de milhões de pessoas em todo o mundo. Nesse sentido, o primeiro passo é fazer um levantamento detalhado do estado dos mares, do grau de poluição e do risco de extinção de diversas espécies. Esse é o trabalho dos tripulantes de um veleiro norueguês que está dando a volta ao mundo, com o objetivo de determinar a real situação dos oceanos e apontar as medidas necessárias para preservá-los. A expedição faz parte da Agenda de Desenvolvimento Sustentável, lançada pela Organização das Nações Unidas. Nesta edição do Matéria de Capa, vamos dar um breve panorama dessa iniciativa e da missão norueguesa. Acompanhe com a gente. Ao longo de quase 2 anos, uma viagem por todos os cantos do mundo. A missão? Ver como andam nossos mares. Rodeado pela ponte Rio-Niterói, uma maravilha da engenharia humana, e pela beleza da paisagem desenhada pela natureza, um veleiro norueguês desfilou pelas águas da Baía da Guanabara. O Statsrudelankul aportou no Pier Mauá, no Rio de Janeiro, com direito à trilha sonora entoada pelos próprios marinheiros. O navio é o protagonista de uma expedição científica que está dando a volta ao mundo numa missão desafiadora. De Arendal, na Noruega, de onde partiu no ano passado, até o Rio de Janeiro, onde está ancorado neste momento, foram 6 meses navegando. Um veleiro centenário que recebeu os mais modernos equipamentos de pesquisa para coletar dados sobre o mar. Informações que serão preciosas para revelar o atual estado dos oceanos e a importância de preservá-los. Organizada pela fundação que dá nome ao veleiro, em parceria com o governo norueguês, universidades e empresas, a expedição One Ocean é parte da agenda de atividades da Década da Ciência para o Desenvolvimento Sustentável do Oceano, lançada pela Organização das Nações Unidas. This is a great occasion to talk about sustainable management of the oceans, right? Esta é uma ótima oportunidade para falar sobre isso, diz o embaixador da Noruega no Brasil. Temos muito orgulho deste barco. Ele levanta questões sobre a gestão do oceano, pesca ilegal, sobre como dependemos do mar para a subsistência, alimentação e a própria sustentabilidade do planeta. A viagem começou em agosto de 2021 em Arendal, uma cidade portuária na Noruega, com 45 mil habitantes. Cercado de pequenas embarcações, o Statsrudelankul avançou lentamente, empurrado pelo vento que agitou a bandeira norueguesa. E assim foi se afastando, para uma jornada de quase 20 meses. Ao completar a volta ao mundo em abril de 2023, o navio terá percorrido 55 mil milhas náuticas, mais de 100 mil quilômetros. O principal objetivo da expedição é reunir e compartilhar conhecimento sobre os desafios das mudanças climáticas, explica o capitão do veleiro. Queremos chamar atenção para esses obstáculos. Os dados que estamos recolhendo não têm finalidade comercial. Estão sendo compartilhados para que pesquisadores de todo o mundo acessem e tentem usá-los para o nosso bem, tentando encontrar soluções para enfrentar os desafios. Me aproximei da Noruega. A etapa brasileira da viagem reuniu autoridades nacionais e estrangeiras, além de representantes de empresas brasileiras e norueguesas. Eu costumo dizer que os mares são a última fronteira da humanidade, né? O futuro da humanidade vai depender certamente dos oceanos. O seminário, no próprio veleiro, discutiu o uso de tecnologia verde para os oceanos e iniciativas de proteção dos mares, como os projetos Blue Resilience e Blue Justice. Coordenados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os 2 programas têm como foco combater os crimes na indústria pesqueira. O Brasil aderiu à iniciativa há 1 ano, ao assinar a Declaração de Copenhague. Implementamos o Global Fish Watch. Também é uma ação internacional dando transparência à pesca brasileira.
E estamos, junto com a Marinha do Brasil, desenvolvendo um novo sistema de rastreamento das embarcações, segurança das nossas águas, salvaguarda da vida humana, fiscalização e combate a crimes no mar. O Staatsrudelenkühl deixou o Brasil no dia 26 de fevereiro. A viagem até o Chile durou um mês. Um veleiro centenário que treinou combatentes alemães durante as 2 guerras mundiais virou agora uma espécie de universidade flutuante. São 98 metros de comprimento, um dos maiores, mais antigos e mais bonitos veleiros ainda em operação. Construído por uma firma no norte da Alemanha, o Staatsrudelenkühl foi lançado ao mar em 1914 com o nome original de Großherzog Friedrich August. Serviu para treinar membros da Marinha Mercante Alemã durante a Primeira Guerra Mundial. Com o fim dos conflitos, foi tomado pelos ingleses como uma espécie de compensação de guerra. Em 1921, foi comprado pelo então ministro norueguês Christopher Lenkuhl, que hoje batiza o barco. Com a eclosão da Segunda Guerra e a invasão da Noruega pelas forças de Adolf Hitler, o veleiro passou novamente para a mão dos alemães e ganhou o nome de Westwards. Em 1945, voltou para os noruegueses e passou a ser usado como navio de treinamento. Well, it's 108 years old. É um barco de 108 anos que navegou por um século para treinar futuros marinheiros e recentemente estreou como navio escola, explica o capitão. Para a nova missão, foi totalmente reformado e equipado com tecnologia de última geração para coletar dados sobre a física, a química e a biologia do oceano. Leva entre 25 e 30 tripulantes profissionais, além de estudantes e estagiários de diferentes áreas. Ex-almirante de esquadra na Marinha do Brasil, onde ocupou diversos cargos de comando, o atual ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, elogiou o veleiro norueguês. Sempre que eu posso, eu venho visitar esses veleiros antigos. Esse aqui é um navio, é um veleiro já de 100 anos de idade e totalmente renovado, modernizado e dentro daquilo que o mundo está vivendo, que é a transição energética, ou seja, é um barco sustentável que mostra como a humanidade está evoluindo para uma matriz energética limpa. Durante a estadia no Brasil, o veleiro recebeu visitas importantes. Os navegadores Amir Klink e sua filha Tamara conheceram todos os detalhes do barco. O capitão explicou como o Staatsrudelenkühl foi transformado num navio de pesquisa de ponta. Falou dos desafios de manter os aspectos tradicionais do barco e incorporar o que existe de melhor em tecnologia, e detalhou os estudos que estão sendo feitos durante a expedição. O fato é que esse é um barco que ajuda muito a formar tripulações, e por isso que todas as marinhas no mundo têm veleiros escola. E esse aqui é um barco excepcionalmente bem conservado. Fiquei surpresa de descobrir que não tem piloto automático, eles fazem questão de continuar, de passar 24 horas timoneando o barco na mão. Também, assim, vários dos sistemas, eles são muito simples, né? Até a maneira como eles jogam a âncora, a maneira como eles puxam os cabos, pouquíssimas catracas, né? Com um mastro principal de 48 metros de altura, o Staatsrudelenkühl atinge uma velocidade de 18 nós com suas velas quadradas, algo em torno de 34 km por hora. Esse veleiro, ele tá na origem de todos os veleiros de hoje em dia, né? Tá naquele exercício de tentar entender como é que a gente pode vencer o vento, como é que a gente pode vencer o mar com objetos que a gente encontra ao nosso redor, na terra, perto da gente. Eu fiz 2 voltas ao mundo, eu acho que não fiquei 20 horas no leme. Eu não gosto de ficar no leme, eu gosto de fazer o barco andar e eu vou administrando. E aqui não, aqui tudo é na mão, então acho que é um lado bem interessante dessa circunnavegação que eles estão fazendo. Daqui a pouco, porque o maior bioma da Terra é considerado a 5ª economia do mundo. E ainda,
Conheça as ferramentas da expedição que está fazendo um raio-x da saúde dos oceanos. Não saia daí. Dez anos para estudar e salvar o oceano global. O maior bioma da Terra, que fornece alimento e condições de vida para mais de 3 bilhões de pessoas, é responsável por milhões de empregos e gera uma riqueza de 3 trilhões de dólares por ano. Quando o Staatsrudelankul se aproximou do porto de Miami, no sul dos Estados Unidos, encontrou um caminho marcado por águas cristalinas. Apesar do horizonte recheado de construções modernas, o mar próximo ao Caribe tem tons esverdeados que não indicam a presença de poluição. Um cenário bem diferente das águas escuras da Baía de Guanabara. Cartão postal do Rio de Janeiro, ela viu a poluição aumentar em 2019, mesmo após as promessas de melhoria feitas para os Jogos Olímpicos de 2016. Nos últimos 2 anos, alguns indicadores apresentaram avanço, mas seguem longe do ideal. Nem sempre foi assim. Se o veleiro norueguês tivesse aportado no mesmo local décadas atrás, encontraria um cenário bem diferente. Talvez não na cor, mas na qualidade da água. O fato dessa embarcação ter mais de 100 anos, ela teve a oportunidade, se ela visse, de ter visto um mundo diferente e de estar abismada hoje com o que ela está vendo em termos de degradação. Em linhas gerais, a saúde do oceano está muito ruim, está muito mal e vem decaindo. A gente vem perdendo qualidade do oceano, vem perdendo ativos derivados da própria estrutura e do funcionamento do oceano, que nós chamamos serviços ecossistêmicos ou benefícios para as pessoas. Não é à toa que a ONU declarou o período até 2030 como a década do oceano. As primeiras iniciativas nesse sentido surgiram por volta de 2016, mesma época em que nasceu a ideia de uma expedição global para chamar a atenção das pessoas sobre a situação dos mares. Com a viagem, a ideia é contribuir com 4 dos 17 Objetivos Sustentáveis das Nações Unidas. A quarta meta, assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. A número 13, tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos. A meta 14, conservar e usar de modo sustentável o oceano, os mares e os recursos marinhos. E, por fim, a 17, fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. In the big perspective, I haven't sailed long enough, I believe. Numa perspectiva mais ampla, eu tenho navegado por tempo suficiente, acredito, mais de 20 anos profissionalmente, e realmente vejo uma diferença na quantidade de lixo no mar. É muito óbvio. Mas o mais interessante, diz o capitão do Staatsrudelankul, é o que você não consegue ver, como o microplástico e a acidificação do mar. Bom, o que impressiona quando você passa alguns países, inclusive o Brasil, a uma certa distância da costa, é a poluição que vem através dos rios. Então, na verdade, mesmo quem mora... Eu estava no Acre essa semana, mas mesmo quem mora no Acre, de alguma maneira, pode contribuir com alguma forma de interferência. Houve vezes em que eu tive que pular na água solitária, amarrada ao meu barco, para tirar rede de pesca da minha quilha. Os animais que encontram isso, eles podem acabar morrendo por conta disso. E isso atrapalha não só a navegação, mas toda a existência da vida na água e na terra. Por isso, a década do oceano quer mobilizar atores importantes da sociedade, de governos a cientistas, para mostrar a importância dos mares e a necessidade de sua conservação. Segundo a Unesco, braço da ONU para a Educação e Cultura, apesar dos oceanos cobrirem 71% da superfície do planeta, ainda são pouco conhecidos. Um relatório publicado em 2019 pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco mostrou que só 1% dos orçamentos nacionais para pesquisas é destinado à ciência oceânica. Sem o oceano, a gente não teria, por exemplo, a atmosfera que a gente tem hoje no planeta. Sem o oceano, a gente não teria a chuva chovendo nos locais onde ela chove hoje
né? Então a regulação do clima que gera a biodiversidade, que gera também as oportunidades de agricultura. Então a agricultura depende do oceano indiretamente. A gente depende do oceano porque metade do oxigênio que está na atmosfera é produzido no oceano. E a gente, para respirar, precisa disso. Tão importante quanto tudo isso é o papel do oceano num objetivo que desafia toda a humanidade. O oceano ele é estratégico quando a gente está discutindo mudanças do clima. Ele tem dois papéis. Um deles tem a ver com o que a gente chama de carbono azul, que é o carbono que é sequestrado da atmosfera e fica estocado nos ambientes marinhos, como manguezais. Além disso, a gente tem essas possibilidades de fontes alternativas, renováveis e limpas de energia derivadas de ondas, marés, correntes e gradientes de temperatura e salinidade. Ou seja, a gente, olhando o oceano, a gente tem um potencial gigantesco de combater as mudanças do clima. Não é à toa que essa expedição pela saúde dos oceanos nasceu na Noruega. O país tem mais cientistas dedicados aos ambientes marinhos per capita do que qualquer outra nação. E é um dos maiores apoiadores da década da ciência oceânica. A tripulação do Statsrødelen-Kull divide espaço com cientistas e estudantes. A cada parada, novos jovens sobem a bordo e outros deixam o veleiro. A tecnologia embarcada permite a coleta de dados de alta qualidade, que vão sendo comparados ao longo da viagem. There's a number of equipment on board. Temos vários equipamentos a bordo, diz o capitão, para medir microplásticos, salinidade, condutividade e temperatura da água. Um hidrofone para registrar ruídos no mar. Temos uma sonda sofisticada para que possamos verificar a quantidade de vida nas diferentes camadas do mar, além de uma estação meteorológica e um radar que mede a altura das ondas. Isso tudo se soma às atividades manuais, como a coleta de amostras de plâncton. Os dados permitirão analisar a distribuição da vida marinha, o clima, o estado do oceano e os impactos causados pelo homem com a pesca predatória e a poluição. Boa parte do que a sociedade precisa para se transformar está no oceano. Vou dar um exemplo. Energia limpa e renovável. No oceano a gente tem eólica, a gente tem ondas, marés, a gente tem gradientes de salinidade e temperatura que estão aí para a gente explorar e não depender mais de energia fóssil. Então o futuro da humanidade está no oceano, a gente só precisa saber explorar isso. Para isso a gente precisa de informação, ciência e tecnologia para fazer essa transformação que todos precisamos. Um caderno de capa azul, uma espécie de diário do lixo, indica a quantidade de plástico flutuando nos mares do planeta. Nas anotações, data, horário, local e o tipo de material encontrado. Mas nem todo lixo está ao alcance dos olhos. Um dos principais poluentes dos oceanos, o microplástico, só pode ser visualizado no microscópio e faz muito estrago. Quando se aproximava de Nova York, pouco antes do Natal, o Statsrødelen-Kull se deparou com um novo cenário. Um hidrofone foi lançado ao mar. O aparelho capta todos os ruídos do oceano, do barulho produzido por embarcações até terremotos, além, é claro, da música das profundezas, a emocionante comunicação dos animais marinhos. Tem dois tipos de poluição, né? A poluição sonora e a poluição por lixo no mar. Então esses estressores, eles têm efeitos diretos e indiretos na vida marinha. Por exemplo, no caso dos microplásticos, os animais que ingerem essas partículas, eles acabam ficando com uma sensação de que eles estão alimentados, sendo que eles têm plástico dentro deles. E com isso eles vão acabar comendo menos e vão definhar. No caso do som, o som tem um efeito gigantesco, especialmente nos organismos que se comunicam usando o som, como os mamíferos. Amostras de água são coletadas por um sistema chamado Ferry Box. Elas indicam a quantidade de CO2, o teor de oxigênio e a presença de clorofila. Com filtros especiais, os pesquisadores extraem ainda o chamado DNA ambiental, a assinatura genética liberada por tudo que vive no oceano.
A análise dessa informação revela quais os organismos que vivem na área onde a amostra foi coletada. Uma rede feita com uma malha bem fina, lançada a 200 metros de profundidade, coleta o plâncton. As medições irão jogar luz numa camada do oceano muito desconhecida, a mesopelágica. É a região que fica entre 200 e 1000 metros de profundidade. Os organismos dessa área são uma parte importante da cadeia alimentar. Além disso, desempenham um papel vital no combate às mudanças climáticas, ao transferir grandes quantidades de carbono da superfície para as profundezas do mar. No oceano a gente tem uma grande lacuna de conhecimento, que são as áreas mais profundas. E a gente pode considerá-las abaixo de 200 metros, mas isso vai até 11 mil metros de profundidade nas grandes depressões oceânicas, nas grandes fossas. Então, o nosso conhecimento sobre essas regiões, sobre a biodiversidade, sobre o potencial de exploração dessa biodiversidade para fins biotecnológicos ou mesmo dos minérios que existem nessa região, é um conhecimento muito pequeno. Só para dar um exemplo, a gente conhece 15% do fundo do mar. Se a gente fosse pegar uma imagem de satélite e olhar para a Terra, a gente teria 15% dessa Terra conhecida, de forma equivalente a uma imagem de satélite. Ou seja, o mapeamento em detalhe do fundo do mar a gente não tem, só tem para 15%. E essa é uma das metas da década do oceano, 100% mapeado até 2030. Daqui a pouco, o que você pode fazer pela saúde dos mares? E ainda, a importância do oceano para o futuro do planeta. A gente volta já. Proteger os oceanos é garantir o futuro ambiental e econômico da humanidade. É como se essa espécie de país aquático fosse a quinta economia do planeta. Se fosse nos tempos da Grécia Antiga, poderíamos dizer que a expedição do Statsrudelenkul vai cruzar os 7 mares. Para a ONU, é um oceano. A escolha do singular não foi por acaso. A mensagem das Nações Unidas é clara. Os nomes dos oceanos podem até ser regionais, mas ele é um só. O impacto da ação humana no ambiente marinho afeta todo o globo. E a solução também depende de todos nós. Não é um conceito ou força de expressão. Quem navega como o Atamara sabe bem disso. O oceano está o tempo todo ensinando muitas lições. Acho que uma delas é entender o mar como um caminho para qualquer outro pedaço de terra que existe. Às vezes a gente que mora em terra, às vezes longe do mar, se esquece que esse oceano está conectado com o resto do planeta todo. O oceano ele é um só, então que nossas ações, reflexos das nossas ações aqui, ele impacta toda a massa de água e toda a terra que existe. Foi essa mesma ideia que batizou a expedição norueguesa, e é ela que move a vida a bordo. Um veleiro tradicional com comandos manuais é a união de forças puxando as mesmas cordas que impulsiona o barco. First of all, it's the ocean. This is the blue planet. Antes de mais nada, este é o planeta azul, diz o capitão. É muito estranho chamá-lo de terra. 2/3 do planeta são água. O oceano é o motor para a transição energética, para reduzir as emissões do carbono. Tudo isso poderia facilmente ser resolvido tratando o mar de um modo correto. Mais de 3 bilhões de pessoas dependem diretamente do oceano para viver. Ele é responsável por 30 milhões de empregos diretos e gera uma riqueza equivalente a 3 trilhões de dólares por ano. Se fosse um país, seria a quinta economia do mundo. Ao olhar esta imensidão de água a bordo de um veleiro centenário e ao lado do Museu do Amanhã, passado e futuro se encontram, para lembrar que partilhamos um destino comum. A alma do nosso planeta são os oceanos, é o que nos diferencia de todos os outros. Você pode fazer sua parte nessa luta para salvar os oceanos.
O CO2 está deixando os oceanos mais ácidos. Isso contribui para a perda de corais em escala global, pois os esqueletos de cálcio deles são enfraquecidos pelo aumento da acidez da água. Por isso, ande de bicicleta, caminhe ou use transporte público em vez do carro. Apague a luz ao sair de um cômodo. Coloque um casaco no inverno ao invés de ligar o aquecedor. Compre alimentos marinhos. São recursos renováveis que emitem menos dióxido de carbono do que proteínas como a carne. Não deixe nada para trás. Recolha e descarte seu lixo. Inúmeras organizações sem fins lucrativos, como a Conservação Internacional e a Oceana, universidades e institutos de pesquisa, lutam pela saúde dos oceanos. Mas enquanto os governos não se empenharem na redução do lixo plástico, químico e outros detritos que poluem rios e mares, esta é uma batalha perdida. Em todo o planeta, as populações também precisam se conscientizar da importância de eliminar ou reduzir a presença do plástico no dia a dia. As sacolas de supermercado, por exemplo, ainda são usadas aos milhões todos os dias. Cada vez que utilizamos uma embalagem de plástico que será descartada, estamos agredindo o meio ambiente. Pense nisso na próxima vez. Esta edição do Matéria de Capa fica por aqui. E nós voltamos na próxima semana, neste mesmo horário. Uma ótima noite para você. Até lá.